Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com grandes entrevistados, trazendo informações relevantes aí para o nosso dia a dia. E hoje nós temos uma história de sucesso que serve de inspiração para muita gente. É de entregador de pizzas a CEO de uma das maiores consultorias de imigração italiana. Aqui ao meu lado está o Eduardo Veloso, que dá entrevista e conta essa história pra gente agora, no Análise Direta. Já estamos no ar com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje, aqui ao meu lado, recebido então em nossos estúdios, o Eduardo Veloso, ele que é empresário, mas tem uma história de sucesso bastante inusitada aí para contar para a gente. Hoje é CEO de uma das maiores consultorias de imigração italiana aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua presença, viu? Um prazer te conhecer, Eduardo. Eu que agradeço, Maria Clara, obrigado pelo convite. E é uma história de superação, realmente de muito sucesso, de muito trabalho. E é muito importante a gente poder falar um pouco da nossa experiência, do que a gente faz hoje no mercado. Com certeza vai inspirar muita gente que está em casa. Perfeito. Foram quantos anos morando na Itália? Foram 6 anos. Foi de 2004 a 2010. Surgiu, na verdade, um convite para eu morar lá e tem uma história por trás, com certeza, mas foram ao todo 6 anos de Itália. O que você fazia aqui no Brasil antes de morar lá na Itália? Perfeito. Eu sempre empreendi, eu sempre tive esse tino comercial, né? O meu pai já era um empresário, então eu lembro que ele chegava em casa com muitas experiências, eu era muito pequenininho, eu ouvia isso, minha mãe contando as histórias. E eu, antes de empreender com a Trastevere, que é a cidadania italiana, eu tive escolas de informática. Então, eu era instrutor de treinamentos. Eu capacitava o aluno numa época que sentava 2 pessoas por computador, né? Uma época muito 98, 99, 2000. Então, ali já me dava muitas habilidades de interagir, de conversar com as pessoas. Então, é o tino comercial. Então, é muito importante hoje para você poder falar sobre um produto ou um serviço. E aí você tinha essas empresas aqui, eram empresas que estavam bem. E como é que foi assim, vou mudar para a Itália? Perfeito. Essa é a pergunta que vale 1 milhão, Maria Clara. Eu estava muito bem aqui, então, antes de 2000, eu tinha minha escola, eu tinha meus funcionários. Surgiu um convite de um primo meu. Meu pai acabou falecendo, minha mãe também faleceu, eu tenho mais 3 irmãos. E um primo meu falou, Eduardo, por que você não vai para a Itália? Eu já estou na Itália, estou morando e acho que vale a pena você conhecer. E eu não tinha passaporte brasileiro. Mas você é de família italiana? Eu sou de descendência italiana. O meu bisavô é um italiano. Depois tem meu avô guerino e a minha mãe. Mas tinha família lá? O primo morava tinha lá só o primo. Por causa de outros familiares? Não. Não, ele foi fazer um serviço de empreendedor. Ele foi, na verdade, serviço de pedreiro. Era uma mão de obra muito, muito baixa lá, não tinha essa mão de obra e ele foi fazer esse serviço. Mas ele falou, Edu, vira a mesa. Por que você não vem para a Itália? Eu falei, Itália? Fazer o quê na Itália? Eu estava noivo, eu tinha o meu carro, eu tinha a minha empresa, mas eu acho que tudo tem o momento da virada. Então, hoje, se eu falo que eu estou no melhor momento profissional da minha vida, é porque lá atrás eu tomei uma atitude. Ou ela vem com amor, ou ela vem com a dor, Maria Clara. Então, surgiu o convite em 2003, eu fui falar com a minha noiva na época, eu falei assim, noiva, vamos para a Itália? Ela falou, claro que não. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha irmãzinha, eu tenho minhas coisas. Eu falei, sim, é verdade, você tem razão, você não está errada. Tudo que eu tinha de especial, eu perdi. Eu não tenho mais nada a perder. Eu falei, agora, vamos embora, vamos ver o que vai dar. Então, eu fui com a cara e com a coragem para a Itália. E, Maria Clara, muito interessante que é o seguinte, eu não sabia falar oi em italiano. Oi em italiano é tchau. Você chega e fala tchau, um tchau informal, né? Você não pode falar para quem você não conhece, é salve, uma outra palavra mais formal. Mas eu não sabia falar absolutamente nada. E aí eu fui para a Itália em 2004. Mas se você estava fazendo sucesso aqui no Brasil, o que te fez ir para lá? O que te fez brilhar os olhos? A oportunidade. Então foi assim.
Eu tinha minha escola de informática, eu tinha os meus alunos, mas às vezes sempre falta algo. E é a virada. Então, se faltava alguma coisa, porque é assim, eu vou te dar um exemplo. Surge a oportunidade de você fazer um intercâmbio. Tem muitas pessoas que não vai por causa do pai, por causa da mãe, e lá na frente vem a frustração. Mas e se eu tivesse ido? Eu não, eu fui. Então, eu vi que ia ter uma oportunidade, eu falei, eu vou tentar. E a gente que é empreendedor, a gente que se arrisca, o brasileiro, ele vem de adversidades, diferente de uma outra população, de outro povo. Então, é interessante que quando eu cheguei na Itália, acredite, eu rasguei o meu passaporte brasileiro, rasguei. Por quê? Eu falei, não volto mais. Daqui para frente, eu não vou. Porque às vezes a pessoa fala o seguinte, se der errado eu volto. Não, comigo não tinha isso. Então eu cheguei na Itália, sem falar o idioma italiano, e aí já não tinha mais o passaporte. Falei, agora eu tenho que me virar aqui nos 30. E aí, de empresário que você já era aqui no Brasil, Isso. foi para a Itália e virou entregador de pizza. Isso quando eu consegui esse emprego, né? Então, quando eu cheguei, esse meu primo, ele me deu 3 meses de residência, ele falou, cara, o que eu posso ajudar é isso. E aí você tem que começar a ter estratégia. Então, você está num outro país que tem inverno, você tem um país que tem a diversidade do idioma, você fala, agora é comigo. Então, eu tenho que sair dessa situação. Estratégias. Primeira estratégia, eu tenho que aprender o idioma italiano. Eu falei com ele, cara, me leva numa escola de italiano? Ele falou, não vou te levar. Se vira, cara, o problema é seu. Até um pontapé te empurra para frente. E aí eu sozinho comecei a procurar uma escola, parecia uma pessoa só gesticulando em mãos, mas eu falei, preciso fazer uma inscrição. Então tem toda a história. E aí eu falei, eu vou morar onde? Porque esses 3 meses vai passar rápido. Qual foi a minha estratégia? Ir para uma igreja de brasileiros na Itália. E aí eu comecei a falar que eu era um estudante, eu não era um estudante, que eu tinha dinheiro e eu precisava de uma casa em Roma, porque eu morava na praia de Roma. Então, todo dia eu pegava trem, 40 minutos, e estudava e eu ficava perambulando por Roma. Achei uma comunidade brasileira e fui falar com um padre na época. E ele falou, opa, então eu vou te arrumar uma pessoa que aluga casa. Então, logo no começo de 2004, eu fui morar com um rapaz da Costa Rica, a esposa do Equador. Num outro quarto tinha um rapaz de Honduras e eu ficava no 3º quarto. Porque é muito comum, como se fosse São Paulo, uma grande cidade, você compartilhar a casa. Uma república. Uma república. E a experiência é surreal, Maria Clara. Por quê? Porque chegava à noite, eu não sabia cozinhar. E tinha um chefe de cozinha, que era o rapaz de Honduras, que falou, Edo, mas não vai mangiare, não vai comer? Então, cara, tá aqui uma pasta. Então, você se ajudava muito internamente. Então, eu já comecei a estudar o idioma e eu comecei a ter uma moradia. E aí é interessante porque tem um jornal na Itália que chama assim, Porta Portese. Esse jornal é um jornal de oportunidades, existe até hoje. É uma das feiras mais antigas da civilização, é o Porta Portese. Então lá tinha uma opção chamada lavoro. Lavoro em italiano, trabalho. E o quê? Qualquer coisa, eu precisava trabalhar. Porque era o meu dinheiro saindo do Brasil, indo para uma economia de 5 vezes mais a moeda, então tirava muito o meu poder financeiro. Eu falava, preciso pelo menos empatar. E aí eu comecei a arrumar empregos. Então, o entregar pizzas foi depois. Eu limpava peixe, então eu era peixe vêndolo, eu era cameriere, garçom, eu vendia vinhos, aí eu cheguei a entregar pizza também, que para mim, entregar pizza é maravilhoso, porque existe uma cultura na Itália de você dar gorjeta. Então eu trazia muito, além de comer, além de conhecer muita cidade de Roma, porque eu entregava, eu recebia muita gorjeta. Então foi o meu começo. E tudo isso sem falar ainda? Não, aí acho que já foi uns 6 meses. O interessante, a chave ela vira quando você começa a sonhar no idioma. Então, o que acontece? Lógico, eu já ficava longe de brasileiro, porque eu não posso falar a minha língua. Tudo tem estratégia. Você tem que falar, então eu preciso ficar longe de brasileiro. Por quê? Porque eu preciso falar outro idioma. Preciso namorar uma pessoa da Itália, não quero numa outra nacionalidade. Por quê? Porque aí é gíria. Então, eu acho que depois de 1 ano, eu já estava falando
quase fluente o idioma italiano. Só que ainda faltava a minha documentação, porque você pode falar o idioma e não ter a documentação, você está ilegal no país. E aí vem o próximo desafio. Fui atrás da minha cidadania italiana. Como eu já tinha a descendência italiana, eu fui fazer o meu processo. Só que, se você me permitir, é assim, eu estava ilegal no país, porque depois de 6 meses, é interessante assim. Quando você vai para a Europa, você tem 90 dias de turismo. Passou 90 dias, você fica ilegal. Então, eu já estava ilegal, eu fui atrás do meu processo, e é interessante que, numa das etapas do meu processo, eu tive que sair da comunidade europeia. Eu fui para a Suíça. Porque quando eu fui na prefeitura fazer o processo, ela falou, olha, você está ilegal no país. Esses são os desafios que você tem no dia a dia. Acabei indo para a Suíça, reentrei na Europa e aí acabei fazendo o processo. Então, na época, eu tinha 26 anos, eu corria um risco muito grande de ser extraditado. Mas eu tive que passar por isso para fazer a minha cidadania italiana. Então, depois de um ano, eu estava falando o idioma e eu estava com a cidadania italiana em mãos. Então, eu era um italiano na Itália. E aí as portas vão se abrindo, as oportunidades de emprego vão ficando melhor. Porque concorda que eu tenho um inglês a mais, eu tenho a língua portuguesa a mais. Isso em um restaurante, um emprego que você trabalha com o público, competências a mais. E aí você ficou, então, por 6 anos, 6 anos. Corridos, morando na Itália. Na Itália. E ali, nesse processo de cidadania, você já viu as dificuldades que eram para você obter a sua documentação? E foi ali que você já pensou em empreender nessa área ou não? Não, mas ali me deu os traquejos, me deu o dia a dia, os desafios e as dificuldades de se obter a cidadania italiana. Porque abrir um escritório, qualquer um abre. Mas na hora que você tem o case, você tem a experiência em loco, isso convence qualquer pessoa. Então é interessante que quando hoje eu recebo clientes no escritório, eu falo que eu preciso de 10 minutos do tempo do meu cliente. E pode ser qualquer perfil de cliente. Pode ser um juiz, um delegado, um advogado, um gari, qualquer coisa. Porque eu conto a minha história. É verdade, o Eduardo tem experiência. Então, para mim, foi muito importante naquela época eu fazer o meu processo. Eu ajudei alguns amigos, porque alguns amigos meus sabiam que estava trabalhando lá. Cara, já pega o seu documento, traduz, apostila, que são as palavras do meu mercado, e eu vou te ajudar a fazer a cidadania. E aquela época não era que nem hoje, porque aquela época era tudo muito mais arcaico, era mais difícil, não tinha a tecnologia que tem hoje. Só para você ter uma noção, hoje em dia, a Itália usa muito fax de aparelho. Fax existe, está lá. Então, você imagina isso há 20 anos, 24 anos atrás, que é o tempo que eu já estou aqui no Brasil. E depois, nesses próximos 5 anos que você ficou por lá, ainda não tinha essa ideia, né, de empreender? O que você ficou fazendo? Legal. Então, olha só. Em 2010... eu voltei para o Brasil para ver os meus irmãos. E aí eu revi uma aluna que era da escola que eu dava aula, que hoje é a minha esposa. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2010, essa é a pergunta que eu falo que é de 1 milhão mesmo. Por que você voltou do Brasil para a Itália? Então, eu voltei para ver meus irmãos, reencontrei a minha esposa, e eu falei para ela, Vanessa, se eu voltar para o Brasil, vamos ficar juntos? Ah, mas você só fala de Itália, você só quer saber da Europa, porque realmente existem muitas facilidades de você viver num país de primeiro mundo, a economia, desde comprar uma passagem aérea que é muito mais barato. Então, ela falou assim, se você voltar, a gente fica junto. E eu voltei em 2010 e a gente está até hoje, eu tenho um filho de 3 anos. Então, quando eu voltei, eu não voltei preparado, mas desafios, não voltei com dinheiro, eu não fui lá para isso. Eu fui para ver outras experiências. Então, eu falei, a Itália, eu tiquei. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui ser instrutor de treinamentos por uma empresa de tecnologia. Então, eu viajava ao Brasil para divulgar um produto dessa empresa no varejo.
E em 2017, a gente acelerando um pouco, surgiu a oportunidade de abrir o escritório. E você aqui no Brasil? Eu aqui no Brasil. De 2010 até 2017. Trabalhando com treinamentos, capacitando o varejo, o mercado de serviço. Em 2017 surgiu a oportunidade, eu falei assim, eu vou empreender novamente. Eu não queria empreender. Eu falei, eu vou empreender. E aí eu vou abrir um escritório. Em 2017 eu não sabia o nome. E eu falei, bom, como eu morei 6 anos no bairro Trastevere, Trastevere é um bairro de Roma. Eu falei, eu vou colocar o nome do escritório Trastevere. E hoje, graças a Deus, está sendo um sucesso. Quero saber como é que foi isso, o que aconteceu depois e exatamente o ramo em que o Eduardo Veloso trabalha, como é que ele chegou ao ponto que ele está nesse momento, um empresário de sucesso e que pode ajudar todo brasileiro que queira essa cidadania italiana. Então fique com a gente, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje com Eduardo Veloso, que é CEO de uma das maiores consultorias de imigração italiana no Brasil. Ele contou pra gente toda a trajetória dele até esse momento, morou 6 anos lá na Itália, passou aí por todas as funções, foi garçom, entregador de pizza e por aí vai, né? Feito. Até que aqui no Brasil resolveu então montar essa consultoria. Você entendeu que tinha muito brasileiro ali na Itália, ou até mesmo muito brasileiro que gostaria de ter essa cidadania italiana, mas que tinha ali uma dificuldade, né? Maria Clara, ali eu entendi um nicho de mercado, né? Na verdade, eu entendi que tinha muitos brasileiros descendentes de italiano. E aí, em 2017, abri o meu escritório. Edu, como? Eu e uma impressora. Eu e muita coragem, eu e muita vontade, muita gana. Falei, cara, daqui realmente dá para fazer muitos negócios. Então, o começo de qualquer coisa é muito difícil. Até hoje em dia, eu acordo de madrugada porque a cabeça de um empresário, ela não desliga, ela não apaga. Hoje, eu tenho ideias de montar 50 escritórios pelo Brasil. Será que o mercado argentino tem descendente de italiano? O mercado da América do Sul tem descendentes de italiano no mundo inteiro. Então, o que acontece? Em 2017, eu, uma impressora, e passo a passo, devagarzinho, me especializando, buscando informação. Vem um primeiro cliente. Então, a minha primeira venda, o meu primeiro cliente com o meu escritório, vem uma analogia que é um tanque de gasolina vazio e ele fica completo. Eu falo, opa, financeiramente eu tenho dinheiro e agora eu vou expandir, agora eu vou crescer. Por quê? Porque o sucesso é você se aliar a pessoas que saibam mais que você em assuntos diferentes. Você não foi se especializar nessa área? Eu fui o dia a dia, então eu tenho conhecimento ali de ir numa comune, de ir num fórum, falar com advogados, só que aqui no Brasil o processo é outro, você tem que ter cartório, você tem que ter tradutor juramentado, você tem que ter uma equipe de genealogistas, e aí que eu fui me reiterando, eu fui montando o meu escritório. E a sua equipe? E a minha equipe, hoje, para você ter uma noção, nós temos uma equipe de 80 colaboradores. 80, eu tenho 2 lajes, quase 1.000 metros de escritório. Eu falo que hoje eu não ponho muito a mão na massa, mas eu tenho gente fazendo a triagem, eu tenho gente fazendo o orçamento, eu tenho a equipe fazendo a pesquisa e busca de documentos. Então, hoje o cenário está completo. Mas lá em 2017, o desafio era você convencer, porque eu não tinha estrutura. Eu não tinha uma máquina de café, eu tinha o meu know-how. Então, ali é difícil você convencer. Cadê a sua estrutura, Eduardo? Quantas e quantas vezes, Maria Clara, o cliente fala, Edu, vou no seu escritório te conhecer. Falo, vamos tomar um café numa cafeteria, porque está pintando uma parede. Então, você tem que ter sacada. Por quê? Porque o conhecimento é seu. E uma vez que 1, 2, 3 clientes, a coisa começa a crescer. Você vai para o mercado online, você começa a fazer fotos, postagens, você começa a contratar pessoas. Porque se você começa a montar um time comercial, não é mais você vendendo. Eu faço a reunião.
Se você começa a colocar pessoas para fazer pesquisa e busca de documentos, você vai localizando documentos que às vezes o cliente não tinha. Então, hoje a estrutura está montada, mas no começo é desafiante, como qualquer empresário. Muita gente, Eduardo, deve saber, né, aí quais são as vantagens de se ter essa Perfeito. cidadania italiana, mas muita gente não sabe, Com né? certeza. Seus possíveis clientes futuros. Com certeza. Conta pra gente, então, enumera quais são todas essas vantagens. Por que ter uma cidadania italiana, um passaporte italiano? Eu até trouxe aqui, né, simbolizado o passaporte, ele não é original, na verdade é um material nosso, mas um produto desse, um serviço desse, ele abre muitas portas, um passaporte europeu. Não italiano, mas um passaporte europeu, da Europa. Então, hoje, exemplo, eu quero empreender nos Estados Unidos. Para você poder ir para os Estados Unidos, você precisa de um visto no seu passaporte brasileiro. Um europeu, ele não precisa de visto. É só comprar uma passagem direta para os Estados Unidos. Então, se eu quiser embarcar amanhã para os Estados Unidos, eu posso. Ô, Eduardo, então isso daí já é importante. Ou até devido ao tamanho das filas, né? São 2 anos hoje, praticamente. Você paga quase um valor alto e 2 anos para você ser chamado e ninguém sabe se você vai passar numa entrevista ou não. Você tem que ter vínculos com o país. Um outro benefício é você empreender nos Estados Unidos. Eu quero ter uma casa, eu quero abrir uma empresa. Eu, como brasileiro, eu tenho que dar emprego para 10 americanos e investir $900 mil. Como italiano, como europeu, eu tenho que empregar 10 americanos e investir $100 mil. Então, já tem uma discrepância de valor. Na Europa, quem é um europeu, então se eu tenho um passaporte italiano, eu tenho bolsa de estudo na Europa. Diferente de um brasileiro. O brasileiro vai fazer um intercâmbio. Então, se eu tenho um passaporte europeu, eu não preciso mais fazer um intercâmbio. Eu tenho bolsa de estudo, eu tenho acesso livre a toda a Europa. Quem não tem um passaporte, você tem um limite de 3 meses. Após 3 meses, você fica ilegal. Eu tenho acesso aos hospitais, à medicina, acesso à aposentadoria. Então, você tem que ver. Se eu vou fazer uma argumentação comercial com um cliente que tem filhos, eu vou focar no filho. Daqui a pouco seu filho vai ter 18 anos, não é importante ele estudar fora? Um médico fazer um simpósio, você vai para Portugal. Na hora que você desce na cidade de Porto, se você está com passaporte europeu ou italiano, você tem acesso livre à Europa. Se você é um brasileiro, se você não é um europeu, você tem uma triagem ainda. Então, imagine mais uma fila de 2 horas. Então, você tem que ver qual um benefício você busca para tirar uma cidadania italiana. Mas eu recomendo que quem é descendente vá atrás do seu direito. Uma hora, a lei ela pode mudar. E pode estudar, pode trabalhar, pode morar. Usufruir, acho que tem que ver qual que é o benefício, mas eu acho que os mais procurados são esses. Residir, né, morar hoje em 28 países da comunidade europeia. Em países de primeiro mundo. Em países de primeiro mundo, não tenha dúvida disso. Trabalhar muita gente, o Brasil ele perde muito mercado da área do TI, porque às vezes muita gente me procura e fala, Eduardo, eu vou pleitear uma vaga de TI na Espanha, só por ter um passaporte europeu. Se ele é um brasileiro, ele não pode participar. Ou ele até pode participar, mas às vezes parte do salário dele vai ser retido, porque ele é um estrangeiro. Jogadores de futebol, ao invés de ir como brasileiro, por que não ir como europeu? Sabe, você que é pai, que tem um filho jogador, que pode ser uma grande promessa, por que não investir num passaporte europeu e ele ser vendido como um jogador não mais estrangeiro? Então, tem vários argumentos comerciais para você ver o que é preciso para tirar o seu passaporte italiano. Independente da pessoa ter essa ideia ou esse sonho, né, esse desejo de morar fora, é importante ter principalmente para as crianças, né, como você disse, para os mais jovens, para que eles venham garantir isso num futuro. Isso. Eu falo, hoje eu tenho o meu filho com 3 anos, na gavetinha lá de casa, já tenho um passaporte para ele. Eu não sei o dia de amanhã, mas com certeza, quando ele for maior de idade, filho, vai ter uma experiência internacional, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá,
vai para a Europa. Vamos imaginar que deu tudo errado, pelo menos um segundo idioma ele já traz, mas as portas se abrem demais. Eu tenho amigos meus que têm filhos, que quando o filho vai para a Europa, praticamente ele não volta. Por quê? Porque as oportunidades de trabalho, de mão de obra qualificada é outra. E você sendo um cidadão europeu ali nativo, você já falando outros idiomas, a chance de sucesso é muito maior. E como você dizia agora nos bastidores, a hora é agora, né, Eduardo? Porque as leis permitem que várias gerações obtenham essa cidadania. Isso. Como está hoje o cenário atual? Para você que é descendente de italiano, basta você conseguir comprovar através de certidões o seu vínculo com o seu bisavô. Mas pode ser que a qualquer momento entre uma lei. Você é obrigado a falar o idioma, você é obrigado a morar, residir 6 meses na Itália. Então, tem que ver o cenário. Então, hoje, para você fazer um processo de cidadania italiana, a lei está bem trabalhada, tem os critérios que são exigidos, mas, exemplo, eu vou te dar assim, para quem é cônjuge, então imagina a minha esposa, ela não tem a cidadania brasileira, a italiana, ela tem que ter proficiência no idioma italiano. Então imagina que eu sou casado com uma boliviana, o que tem a ver a língua italiana para ela? Mas é um critério. Pode ser a qualquer momento para quem é descendente. Ah, você quer fazer cidadania italiana? Você tem que ser proficiente no idioma italiano. Hoje isso não é exigido, mas pode ser que algum dia isso possa ser exigido. No caso da sua esposa, ela tem a cidadania? Ela não tem a cidadania porque ela não quer falar o idioma, mas ela não pode ter antecedentes criminais nos países onde residiu. Você tem que ser casado no civil. Eduardo, é o amor da minha vida. Estou há 20 anos com ela amigado. Não, a Itália não reconhece a união estável. É o amor da sua vida? Vai amanhã no cartório e oficializa. Então, existem os critérios para você fazer o processo. Mas uma vez que você faz o processo para o seu cônjuge, as duas pessoas estão com passaporte europeu, são pessoas que têm livre acesso a todos os benefícios que a cidadania te permite. E você, Eduardo, trouxe aqui um número que me impressionou. 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos, é isso? Isso, no Brasil. Eu faço um desafio para quem está vendo a gente, pega o celular, pega uma revista, pega uma entrevista, o sobrenome italiano está em tudo que é lugar. Faz jus aos números. Hoje, nós temos um mercado de 30 milhões de descendentes de italiano. Ou até mesmo pessoas não têm o sobrenome italiano, mas têm a descendência. Eu vou dar o meu exemplo. Meu nome é Eduardo Veloso. O Veloso é português, mas o sobrenome italiano era da minha mãe, que eu perdi, né? Quando eu nasci, eu não pegava o sobrenome da mãe. Então, hoje a gente tem esse número de 30 milhões. E você que é descendente de italiano, vá atrás, faça pesquisa, entre em contato com uma assessoria, que você confie e busque o seu direito no caso, porque te abre portas, não tenha dúvida disso. E a assessoria acaba sendo extremamente necessária mesmo, né, para buscar aí toda essa árvore genealógica, toda essa documentação, senão fica complicado, né? Maria Clara, você tocou num ponto muito importante, é muito difícil você fazer as coisas sozinho. Construir um prédio é fácil? Não sei, mas tem conhecimento para isso? Então, se você não tem, vai atrás de uma empresa que saiba. A cidadania italiana, eu faço a mesma analogia. Então, você pode fazer sozinho, mas às vezes vai ter entrave e você vai falar, vou parar por aqui. Quantos clientes eu converso e as pessoas falam assim, Eduardo, eu estou há 30 anos tentando fazer isso, estou há 20 anos. Tá, mas peraí, o que está acontecendo? Que eu não acho o documento lá na Itália. O filho do italiano eu tenho o documento, o nascimento, o casamento, mas lá na Itália eu não tenho nada. E realmente, então põe na mão de um especialista que tenha, né, um staff na Itália para saber se o italiano veio pequenininho ou se ele já veio casado. Então são 2 certidões na Itália. Então hoje a gente tem um staff em outros países para buscar. A gente localiza muito documentos na Argentina, que às vezes o italiano pequenininho, ele foi para a Argentina, ele casou lá e veio falecer aqui, então tem tudo isso. Então a pessoa que está
buscando fazer o processo. Claro, se ela conseguir fazer sozinho, méritos dela, mas qualquer dificuldade eu acho que ela tem que buscar uma ajuda profissional, não tenha dúvida disso. Bem, se você quiser saber mais sobre esse assunto, continue com a gente. Nós voltamos já já. Vamos agora a um breve intervalo. Não sai daí não. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje com Eduardo Veloso, CEO de uma das maiores consultorias de imigração italiana aqui no Brasil. Ele já contou toda a trajetória dele pra gente, já falou aí sobre os benefícios de ter um passaporte europeu, uma cidadania europeia. E agora, eu acho que a grande pergunta, a pergunta de 1 milhão, como você disse, é como fazer essa cidadania, qual a documentação necessária, valores. Conta tudo pra gente. Perfeito. Agora, Eduardo. Agora é a cerejinha do bolo, né? A parte boa. Então, quem ficou com a gente agora é a resposta. Para você obter a cidadania italiana, a gente tem que comprovar, Maria Clara, através de certidões, que eu sou um descendente europeu, de italiano, português, espanhol. Então, é assim, vale a pena você conversar com o avô, com a avó, com a mãe, para saber aonde o avô casou, se veio casado, se ele é o italiano. Então, a primeira coisa, vamos comprovar através de certidões de nascimento, casamento e óbito, até chegar no italiano da família. Eu tenho casos que tem pessoas que chegam no escritório e a documentação ela cai no colo, porque um primo já fez. Tenho casos que clientes não sabem de nada. Edu, eu não sei aonde o meu pai nasceu. Não converso com ele, não sei o quê. Então, a gente começa a fazer uma pesquisa genealógica. Maria Clara, as certidões se falam. O Edu, me explica isso. Se eu pegar a certidão de nascimento do meu filho, está falando quem é o declarante. Sou eu. Pessoal, eu faço o desafio, eu lanço. Peguem agora, a certidão está na gaveta. Leiam a certidão. Então, na certidão do meu filho, fala quem é o declarante, que sou eu fui registrar o meu filho, o nome da mãe, que é a minha esposa, a mãe do meu filho, e os avós paternos e maternos. Então, se eu pego a certidão da minha mãe, já vai estar falando nos avós paternos que Giuseppe Bertolo, natural da Itália. Então, se você fizer o exercício, as certidões vão te dar todas as informações. Então, hoje, para a gente fazer o processo de cidadania italiana, ele tem que ter mapeado toda a documentação, desde o italiano até o meu filho. Inclusive, você disse que são 30 milhões de brasileiros descendentes de italianos, mas grande parte desses 30 milhões nem sabe disso, né? Não fazem a menor ideia. Por quê? Não conversam com a família ou, às vezes, não tem nem um sobrenome. Quantas pessoas não chegam no escritório, não tem essas características, não tem um sobrenome, não conversa com a família, e a gente começa a fazer um trabalho de genealogia. Então, eu tenho hoje uma equipe de 20 colaboradores que só fica ligando para cartório no Brasil inteiro e até mesmo em outros países. Porque, olha, tem o filho de italiano que casou aí, que faleceu aí. Eu tenho que montar esse quebra-cabeça, geralmente de baixo, né, para cima. Uma vez mapeada a documentação, eu posso dar entrada no processo. Porque não importa a geração, né? Não pode importa ser lá longe esse parentesco e a pessoa consegue a cidadania. Muito bem observado. Se a gente estiver falando de cidadania italiana, não tem limite de geração. Pode ser o meu pai, o italiano, pode ser o meu avô, meu bisavô, meu trisavô, não importa. Mas eu tenho que achar o documento que a gente fala assim, que é o atto di nascita, é a certidão de nascimento do italiano. Uma vez que eu tenho isso em mãos, eu posso fazer o processo. Por isso que é tão bacana a cidadania italiana. Você também faz todo o processo da cidadania portuguesa, mas essa tem limites. Essa tem limite, é um outro escritório que nós temos. Por quê? Muita gente chega lá e pergunta assim, Edu, você faz cidadania portuguesa? Eu falo, não faço. Edu, você faz? Não faço. Então, por ter muita oportunidade, eu acabei abrindo um outro escritório. Se a gente for dar uma ênfase, a cidadania portuguesa, ela tem limite de geração. Então, é até a 3ª geração. Imagina que eu sou a 4ª geração portuguesa, pro lado do meu pai. Eu já não tenho direito. Meu avô falecido, meu pai falecido. A italiana, não. Então, tem pessoas que vão no escritório, tem as 4 raízes italianas,
tem 2 raízes italianas, 2 portuguesas. Então, tem muita gente que fala assim, Edu, eu não faço ideia, vamos fazer um trabalho de genealogia, vamos ver quem a gente identifica, e aí começa um processo. Sobre os benefícios são os mesmos. Os benefícios são os mesmos porque são cidadania europeia, então te abre portas para todo o país. Agora, acho que a pergunta interessante é assim, Maria Clara, como é que fazer esse processo? Uma vez, Edu, que eu tenho toda a documentação, como é que eu faço? Qual que eu passo? Então, hoje eu tenho 3 partes, 3 formas de pleitear a cidadania europeia, italiana. Tem pessoas que preferem não fazer por assessoria, fazer sozinho. Ela pode fazer, claro. Ela tem que ir no consulado italiano da onde ela reside. Então, se ela reside no estado de São Paulo, tem o consulado, Brasília. Se ela mora em outro país, sempre vai ter os consulados. Só que o consulado hoje, o cenário hoje do consulado italiano de São Paulo é uma espera de 10 anos. 10 anos, isso é fato, domínio público. É só você ir no site e pesquisar. Então, se a pessoa não quer pleitear por uma assessoria, ela entra no consulado italiano, faz a sua inscrição e espera 10 anos. Pela assessoria? Pela assessoria, então, eu tenho mais 2 caminhos. Ou eu finalizo em 3, 6 meses, que é o in loco. Edu, eu não tenho prazo, não tenho 10 anos para esperar. O meu filho está com 13 anos, eu já quero para agora. Então, uma segunda forma é in loco, vai para a Itália. Hoje, a Trastevere, a estrutura hoje nossa, eu tenho 4 casas hoje na Itália. Por quê? Porque eu faço esse trabalho de cidadania italiana. Então, a forma mais rápida hoje é você levar o cliente para a Itália, eu pego ele no aeroporto de Fiumicino, dou uma residência para ele e eu faço todos os trâmites ali. Eu vou na Comune, entrego a pasta dele, eu vou na polícia, eu falo que ele é um residente na minha casa, é eu que sou responsável pelo tempo que ele vai permanecer, porque senão é fraude na residência, eu tenho que dar uma casa para ele. Geralmente o processo administrativo ele demora de 3 a 6 meses. Então tem pessoas, Maria Clara, que faz o processo e não volta, porque dali ela vai fazer as coisas dela, ela vai para a Espanha, ela vai trabalhar na Inglaterra, ela vai trabalhar em Dublin, enfim. Então eu tenho a forma consular, 10 anos de espera. Eu tenho a forma administrativa, que é de 3 a 6 meses. E hoje, sem dúvida alguma, o serviço que mais a gente vende é o via fórum, via tribunal italiano. Existe um serviço hoje lá no escritório que você junta uma parte da família, você rateia esse valor de processo, ele vai ficando muito mais econômico, e demora até 18 meses para ser finalizado um processo. Então, você acompanha o processo tudo por um aplicativo do tribunal italiano. Então, a pessoa ela não quer esperar mais 10 anos, ela não tem condição de ir para a Itália, porque às vezes ela é casada, ela tem emprego, ela opta por essa terceira opção, que é o via judicial, via Tribunal de Roma. Então, quase 100% hoje dos nossos serviços é via judicial. Que não demora tanto quanto 10 anos, mas também não é tão rápido quanto os 3, 6 meses. Os 3 meses. E também a pessoa não é obrigada a morar na Itália nesse período. Com certeza. Então, que nem assim, ó, tem gente que não gosta de neve, tem gente que não gosta de muito calor. Então, quando você leva um cliente para a Itália, é complicado porque não é tudo que vai agradar a pessoa. Às vezes, eu vou colocar lá numa região que não é uma grande cidade, mas é uma casa que tem na Itália para fazer o processo. A Itália, ela tem a cultura dela. Tem os horários de almoço que a cidade ela fecha, ela para. Por quê? Porque é cidades pequenas. Se você não tiver uma grande capital, então tem pessoas que não conseguem ficar na casa. Eu tive um cliente em 2019 que ele ficou 14 dias na Itália. Ele surtou, ele quis vir embora. Ele não aguentou, ele estava no começo do processo. Por quê? Porque ele nunca tinha ficado longe da filha dele, ele tinha uma filha de 10 anos na época. Então, a pessoa tem que entender que não é fácil você se ausentar, ficar longe da esposa, do marido, do filho. É uma outra cultura, uma outra economia. Tem as coisas boas, mas também tem os contras, no caso. Tudo tem na vida, né? Tudo tem na vida. Então, são os desafios, mas no final vale a pena porque você está indo atrás da sua origem.
familiar. Eu falo que é interessante assim, Maria Clara, quando eu fui na cidade do meu Dante Causa, que a gente fala que é o italiano, é surreal a experiência. Porque a casa do meu bisavô, ela continua ali hoje. Está lá, ela existe, ele passou por ali. Então, quando você é uma primeira pessoa da sua geração, da sua família, aí na cidade do italiano, é uma experiência que ela fica marcada. E é claro que a gente não pode deixar de questionar aí qual o preço para tudo isso, né? A gente tem que trazer aqui mais ou menos uma média aí de quanto a pessoa gastaria. Os benefícios são muitos, sim, né? Os benefícios são muitos, mas quanto que a pessoa tem que ter aí em mãos? Não, isso é muito público, isso existe que nem o consulado. Hoje, se você faz o processo via consulado, está no site do consulado italiano, hoje são 300 euros por requerente. Mas não são só 300 euros. Vamos imaginar que o euro está a R$6, R$ 1.800 por pessoa. Mas você tem uma fila de 10 anos. Vale a pena? Edu, não, é barato, mas é o mais demorado. Então, hoje eu vou para a Itália. Hoje, vou dar um preço médio, nós cobramos 4.000 euros para fazer um processo administrativo. Só que não são 4.000 euros. Tem a documentação, tem a passagem aérea, ida e volta, tem a alimentação. Hoje, eu falo assim, um tramezino. O tramezino é um sanduíche em italiano. 15 euros a R$6, vamos falar que é R$100 um lanche? R$100 um lanche? Você vai ficar 3, 4 meses. Então, hoje, um processo administrativo, indo para a Itália, ele não sai por menos de R$40 mil. Mas, às vezes, a pessoa ganhando em euros, ela recupera isso em 3 meses, um mês, dependendo do salário dela, não sabemos. E a vantagem da terceira forma, que é o via judicial, é interessante assim. Às vezes eu fecho, Maria Clara, o processo para um requerente. Eu falo, fulano, legal, mas e os demais pessoas da sua família? Ah, Eduardo, eles não se interessam. Eu falo assim, faz um exercício. Cria no WhatsApp um grupo da família, põe a bandeirinha da Itália, põe lá o sobrenome e fala que com eles ou sem eles você vai fazer o processo. Maria Clara, é experiência própria. Dá 1 ou 2 semanas, eu falei, Eduardo, apareceram 8 pessoas da família que querem fazer o processo. Então, você vai pegar os custos e você vai ratear. Então, hoje, um processo judicial, ele não sai por menos de R$10 mil para cada pessoa. No meu ver, é muito barato, em troca das vantagens de você poder usufruir uma Europa da vida. É isso. Bem, Eduardo, nós estamos chegando ao fim. Eu vou pedir para você deixar suas considerações finais e também um contato para que as pessoas possam te localizar, quem tiver mais dúvidas sobre cidadania italiana. Claro. Agradeço muito a oportunidade. A pessoa ela tem que ser uma eterna sonhadora, ela tem que se desafiar diariamente, porque eu falo que o Brasil é um país surreal, um país de muitas oportunidades. E quem tiver interesse, claro, entre em contato, né? O Instagram é Trastevere Cidadania. Tá? E tem o WhatsApp, tem o time comercial que pode dar toda a continuidade num atendimento. Muito obrigado pela oportunidade, Maria Clara. Eu que agradeço, um prazer te conhecer e obrigada por essa aula de cidadania italiana. Tenho certeza que muita gente se interessou, viu? Com certeza. Bem, se você quiser rever esse programa, entre lá no nosso canal no YouTube, que é o HIT Jornalismo. Essa edição vai ficando por aqui e eu agradeço muito a sua companhia. Até a próxima.